Fala galera, Bruno Bachiller, direto de Chicago, Estados Unidos, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo bem interessante. Eu vou explicar pra vocês as minhas razões dos quais eu saí de Los Angeles e o porquê que eu escolhi Chicago. Então, um ponto de vista de cada cidade, um comparativo pra você só pensar um pouquinho mais sobre aonde você quer morar. O que você precisa pesquisar? Isso serve também como esse parâmetro. Então, fica aqui no vídeo, logo depois da vinhetinha, a gente passa todas as informações. Então, só para explicar como é que vai ser. Eu vou falando um ponto de Chicago, um dos motivos do qual eu escolhi morar aqui, e passo para vocês um motivo do qual eu escolhi ir embora de Los Angeles. Vamos começar com Chicago. O clima tem as 4 estações muito bem demarcadas. O fato de Chicago ter as estações muito bem demarcadas me chamou muito a atenção. Eu já sabia disso, tinha pesquisado um pouquinho. E quando eu vim para Chicago, na época de março, peguei o começo da primavera. Na verdade, eu peguei o primeiro dia da primavera em diante. Ficamos aqui um tempinho. E aí eu vi, putz, que perfeita a temperatura daqui, né? Porque eu peguei, já tava mais friozinho. E eu amo frio. Então, tipo, pra mim, o que eu tava pegando ali era perfeito o que eu tava vendo, né? E quando eu me mudei no final do outono. Me mudei pra cá em setembro, então eu peguei peguei o outono inteiro quase. Então, assim, deu tempo de me preparar pro frio, vamos dizer assim, né? E aí, agora já são quase 3 anos já de Chicago, onde a gente vê que o verão é bem quente, é quente mesmo, você consegue aproveitar a praia que é aqui perto, que é o Lake, fazer várias atrações, vários passeios. Na época que vem depois o outono, dá aquela caidinha na temperatura à noite, você tem noites mais geladinhas, pá, perfeito também outono. Chega o inverno, vocês já estão acostumados a ver vídeos aqui no canal, inverno rigoroso, muita neve, etc. Mas faz parte da cidade, faz parte do cotidiano da cidade. E para depois, quando vir a primavera, que é uma estação exuberante para se visitar Chicago, que é quando enche de flores, cara, a cidade fica maravilhosa na época da primavera. Então esse basicamente foi o que me... fiquei apaixonado pela cidade quando eu vim. Então esse é um dos motivos, as 4 estações muito bem demarcadas, do qual eu escolhi Chicago. Um dos motivos do qual eu escolhi deixar Los Angeles foi o que? É muito quente. Eu vinha de São Paulo, sou de São Paulo, originário de São Paulo, e você tem um clima bem ameno. Não tem como comparar Estados Unidos e Brasil. O Brasil é um país tropical, um clima que oscila mais. Aqui é muito bem demarcado. E aí eu chego nos Andes, uma cidade que foi construída no deserto. Cara, umidade relativa do ar é 0. O calor batia a sensação térmica de 45, 50. Tinha dias que era insuportável sair de casa, não dava pra sair de casa. Todos os dias passando protetor solar. Então eram coisas que pra mim já não era tudo normal da minha realidade e eu não gostava, eu não suporto o calor ao extremo. E pegando chumbo na cabeça, tipo, 38 graus todo dia, ou você acordar com 33 de cara de manhã, putz, pra mim era desesperador, ar-condicionado ligado direto, etc. Então, isso foi um dos motivos do qual eu preferi abandonar Los Angeles e trocar por Chicago. Obviamente, aí já vem o outro motivo de Chicago. Foi a oportunidade na minha área de trabalho. Quando eu tive a minha oportunidade, eu abracei de cara, né? Eu falei, cara, tudo que eu sempre quis é aqui mesmo, vambora, essa cidade tá me abraçando, tá me dando essa chance, então já vou abraçar isso. Peguei, vim e comecei dentro da minha área, DJ, etc. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, coisa que em Los Angeles, além do mercado estava um pouco mais fechado, eu não estava conseguindo achar uma brecha de entrar na área de DJ, eu me senti, vamos dizer assim, bem chateado com as propostas que eu estava recebendo. Não é que eu não tinha proposta de DJ, mas eu tinha algumas propostas muito ruins.
em que eles tratavam o DJ como promoter. O DJ tinha que ser promotor, tinha que ser tudo, entendeu? Então você recebia de acordo com o número de pagantes que você levava pra casa. Eu achei muito absurdo. E eu falei, isso não cabe pra mim, não é o que eu quero pra minha vida. E é por isso que eu quero abandonar esse lugar e ir pra Chicago, que está abrindo as portas pra mim. Então logo eu, esse foi o ponto pra Chicago. Que serve como um ponto negativo pra Los Angeles. A área de DJ totalmente prostituída. Como é que eu diria, uma valorização surreal de desvalorizado, entendeu? Em compensação, na parte de eventos e festas tava bom. Eu comecei a fazer evento fechado, tipo, eu era um DJ fantasma, onde eu tocava não podia postar nada, porque era um evento muito VIP, era selecionado para pessoas que tinham muita grana. E eu não podia postar nada, nem que eu tava tocando, nem aonde era, nada. Então isso era muito ruim pra mim. Eu pensava, poxa, eu vou ficar limitado só a essa pessoa que tá me contratando. Tudo bem, eu recebia muito bem por cada festa, mas pra mim era frustrante fazer um trabalho onde eu não podia divulgar o trabalho que eu tava fazendo. Ainda mais falando na área de DJ, que é basicamente tem que estar aparecendo, tem que ser visto para conseguir mais trabalhos. E aí a gente vem para um ponto positivo de Chicago que me chamou a atenção: o custo de vida. Quando eu comecei a pesquisar o custo de vida, que eu virei meus olhos para Chicago, eu comecei a buscar custo de vida. Como é que é o custo de vida de Chicago, etc. Já fiz vídeos aqui falando sobre o custo de vida de Chicago. Volta aí no nosso canal, vê na nossa playlist, nas nossas listas inteiras. Lá tem vídeo sobre custo de vida de Chicago. Eu falo bastante, bem detalhado lá. Eu vi que valia mais a pena eu viver em Chicago do que em Los Angeles. E que eu teria uma chance, uma oportunidade na minha área e seguir um sonho onde eu não teria em Los Angeles. Eu teria que trabalhar com outras coisas. E isso foi me deixando frustrado. E a gente sabe, trabalhar frustrado, uma hora dá tudo errado. E aí você acaba desistindo de tudo, jogando tudo pro alto. Era tudo que eu não queria. Então esse foi mais outro motivo do qual eu escolhi Chicago. E aí a gente vem para Los Angeles, falando de Los Angeles, do valor de custo de vida. Foi o mesmo motivo do qual eu deixei. Eu falei de Chicago e agora já estou falando de Los Angeles. Custo de vida de Los Angeles. Os preços dos aluguéis estavam em ascensão, estava subindo. Os mercados a gente estava sentindo já subindo. A gasolina estava subindo. Então a gente tava vendo assim, tudo subindo. Eu falei, cara, eu preciso ir para um lugar um pouco mais ameno, porque senão daqui a pouco eu não vou ter nem como pagar essas contas, né? Não tava numa situação perfeita. Então eu falei, o ponto positivo de Chicago, que era o custo de vida, do qual eu escolhi vir para um custo de vida mais em conta, e o de Los Angeles estava em ascensão, estava subindo. E aí a gente vai para Chicago, porque outro motivo que eu escolhi Chicago, a vida noturna de Chicago, eu diria que é ótima. Não é como São Paulo ainda. São Paulo pra mim é uma putz de uma comparação. Por quê? Porque a minha cidade não dorme cedo. Muita coisa funciona muito tarde, era 24 horas e tal. Não sei hoje, afinal já fazem 5 anos que eu tô longe do Brasil. Mas era uma cidade que eu tinha como referência. Eu morava numa das maiores cidades do mundo. Então, pra mim, eu vi Chicago e, nossa, brilhou meus olhos. Eu falei, cara, essa cidade lembra muito São Paulo e tal, não sei o que, as coisas funcionam. Ótimo ponto positivo de Chicago. E aí a gente fala agora de Los Angeles. A cidade dorme cedo, tudo para muito cedo. O ônibus, o transporte público, o metrô, tudo fecha muito cedo. Comércios, restaurantes, são poucas coisas que você acha 24 horas. E aí você fica, caramba, eu queria tal coisa. Já é tal horário. E como nós temos na nossa casa um hábito muito noturno, isso sim importa para nós. Para quem não tem um hábito noturno, tem o costume de fazer absolutamente tudo até as 8, até as 9, na rua, e depois é só casinha, ok, qualquer cidade funciona. Mas pra mim não, eu tenho o hábito 10 da noite, 11 da noite, meia-noite quero fazer alguma coisa, quero buscar alguma coisa, e não dá. Por quê? Porque eu vou dormir 1, 2, 3 da manhã, entende? Então é outra história.
esse foi o ponto negativo de Los Angeles. Aí pensando em Chicago, o que fez brilhar meus olhos também? Parque. Sou pai de 2 crianças, menino de 7, a menina de 4 anos. Gente, para criança queimar energia, o que eles gostam? Parquinho, correr, brincar, aqueles playgrounds. Chicago tem um a cada 5 quadras. Você pega 5 quadras pra cima, você acha um parque. Você pega 5 quadras pro lado, você acha outro parque. 5 quadras pra cima, outro parque. Cara, tem muito parque. Onde não tem tanto parque, você acaba andando um pouquinho a mais, mas você acha. É possível ir a pé, é possível na sua área residencial, você consegue ir andando alguma coisa que você leve sua criança pra fazer. E isso me chama atenção. Porque eu não quero fazer tudo de carro. É muito ruim você ter que depender de fazer tudo de carro. Em Los Angeles eu dependia 100% do carro para tudo. Já aqui eu consigo fazer tudo a pé, tudo andando, tudo com transporte público. E isso foi um belo de um ponto positivo. Os parques que tem para as crianças aqui em Chicago. Falando de Los Angeles, oportunidades. Quando eu estava em Los Angeles, eu explorei por muitas coisas, sabe? De muitas áreas, eu gosto de saber, eu gosto de buscar, eu gosto de ser antenado em ter informações, né? Seja para passar para vocês no YouTube, seja para ajudar alguém que precise de informação e os outros não querem compartilhar. Então eu gostava de buscar. E o que eu sentia muito é que não tinha tanta oportunidade por lá. As oportunidades maiores você tinha que criar junto com os outros. E eu via que se eu ficasse dentro de uma comunidade única, tipo só brasileiro, eu ficaria fadado a ganhar X. Mas eu não queria X, eu queria mais do que X, e X era muito pouco. Então eu vi que realmente as oportunidades eram pequenas, as pessoas tinham, não sei qual era a dificuldade das pessoas de ajudar o outro a crescer. Maybe, talvez porque, eu tô há 20 anos e o cara chegou aqui agora e já tá dando certo, não pode dar certo antes de mim. Infelizmente tem isso, tem ego. Existe muito ego. É uma cidade que tem um ego assim absurdo de alto. Tanto que o pessoal fica brincando na cidadezinha das estrelas. Mas fora de Califórnia, uma vez que você está fora da Califórnia, o que as pessoas falam da Califórnia é a cidadezinha o estado de fake people. De pessoas falsas que estão ali para tentar o seu, custe o que custar e dane-se você. Mas isso é a opinião de cada um. A minha opinião sobre isso, eu não falo. Eu acho que tem muita coisa boa. Eu falo, eu morei lá, eu sou muito grato pela Califórnia. A Califórnia é espetacular. Moraria de novo? Moraria, sem dúvida nenhuma. Hoje eu saberia me sair melhor de certas situações em que a gente ficou. E hoje a gente saberia se sair melhor e com certeza prosperar de um jeito diferente, talvez. Essa é a opinião de Los Angeles. Falando agora de Chicago, outra coisa que me chamou muita atenção foi atrações. As atrações artísticas de Chicago, sejam músicas, sejam atrações culturais, eu achei muito mais acessível, tanto de informação quanto de preços. As coisas são mais acessíveis, as coisas são mais dinâmicas, acontecem, as pessoas se falam muito o tempo inteiro, coisa que eu não via tanto em Los Angeles. Aqui as pessoas gostam de passar a informação adiante. Nossa, tem tal coisa, vai lá, você foi, você conhece, vai em tal lugar. Então assim, as pessoas gostam que todo mundo saiba tudo de Chicago, entendeu? Eu achei isso uma coisa um tanto interessante e que acabou aproximando mais a gente da ideia de querer morar em Chicago antes de ter vindo, tá? No caso de Los Angeles, eu vi e percebi que nós tínhamos muito hispano. Tem muito hispano. A comunidade hispana da Califórnia, especialmente falando em Los Angeles, que é onde eu morava, é gigantesca. A proximidade da fronteira do México faz com que existam muitos mexicanos no estado da Califórnia, especialmente na cidade de Los Angeles. Existe seu ponto positivo, existe seu ponto negativo com isso. E naquele momento, para mim, eu enxergava que eu não queria estar dentro da comunidade hispana e nem da comunidade brasileira. Eu queria estar
antenado e ligado aonde? Na imersão da cultura americana. E aí vamos para Chicago, aonde este ponto é outro ponto positivo de Chicago. Imersão da cultura americana. Pela comunidade hispana ser menor do que a de Los Angeles, aqui eu senti mais facilidade em estar no meio dos americanos. Na verdade, aqui você tem contato com muitos árabes, comunidade árabe, comunidade judaica, comunidade alemã, comunidade sueca, são maiores. Só que o que acontece? Não temos as mesmas línguas em comum, não são línguas parecidas. Qual é a única língua que todos falam? O inglês. Então com isso eu vi a oportunidade do que? Melhorar o meu idioma, melhorar a minha imersão na cultura americana e aí sim fazer uma mudança 100% na nossa vida. Que isso é o que a gente esperava o tempo inteiro quando a gente escolheu morar nos Estados Unidos. A imersão cultural americana, que foi um ponto muito positivo em Chicago. Mudando para Los Angeles, a gente pode falar um ponto que é espetacular de lá, que eu posso falar que é um super destaque que tem acima de muitos estados. Olha lá, hein? Acima de muitos estados. Mesmo com aquele calor, na época que chega o verão, que vem aquele calorão do caramba, a grande vantagem de estar morando em Los Angeles é os 365 dias do ano você consegue sair para fazer alguma coisa. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Bruno? Sair para fazer alguma coisa? Calma, vou explicar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ano inteiro, independente do dia que seja, você consegue sair para um parque, para um jogo, para passear, para ir no mall, para ir para a praia, para ir para onde quer que seja. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil fazer isso, por exemplo, aqui na cidade de Chicago. Quando você chega na época do inverno e você pega 20 abaixo de zero, aí eu te pergunto, como é que você sai para passear no shopping? Como é que você sai para passear na rua? Não tem como, gente. É muito frio, é desagradável andar no frio absurdo, na época de frio extremo. As coisas não ficam fáceis para se locomover. As coisas são mais lentas, você já tem mais cuidados, o frio é maior. Especialmente pra gente que tem criança, você já não vai ficar expondo o seu filho ao frio. É quente, frio, quente, frio, quente, frio, quente, frio. É a coisa que você pensa antes, você fala, poxa, não, melhor não. Pô, vai ter que andar assim, vai ter que fazer assado, putz, melhor não, deixa quieto. Então o número de vezes que você faz alguma atividade fora diminui assim drasticamente. Coisa que em Los Angeles não muda. Tá no frio, o frio de lá é o nosso, o frio mais rigoroso de Los Angeles é o nosso outono, sabe, é agradável. O calor de Los Angeles, óbvio, mata, não se compara com o calor daqui, mas no clima que a gente tem em Los Angeles você pode curtir muito mais pelo ano todo, coisa que você não consegue aqui na época de frio extremo de Chicago. Então assim, são pontos positivos, tudo tem seu peso, tem sua balança, tem seu ponto pró, seu ponto negativo. E aí tem outras coisas, é claro que a gente pode falar, por exemplo, eu não conseguia colocar isso, por exemplo, na balança, quando diz respeito, por exemplo, museus, exposições, esportes. Por quê? Eu morei em duas cidades grandes. Los Angeles é uma cidade gigantesca. Chicago é a outra gigantesca. Do lado leste, um outro leste. E eu morei em duas cidades, big cidades dos Estados Unidos. Então eu não tenho como comparar essa parte, porque as duas têm um grande peso nisso. Tem muito parque, tem muita atração, tem muita coisa legal para se fazer em Los Angeles. Mas na contrapartida é a mesma coisa em Chicago. Tem muito parque, tem muita atração, tem festival, tem exposição, tem isso, tem aquilo. Então assim, os dois lugares pra mim são incríveis nessa parte.
Óbvio, eu curti muito mais aqui em Chicago do que em Los Angeles. Mas falar que lá não tem é mentira. Lá tem muita coisa. E tem até mais se vacilar, porque lá tem até a Disney. Tem a Disney da Califórnia e aqui não tem. Aqui a gente tem o Six Flags de Illinois, coisa que tem na Califórnia também. Então assim, na hora que você pega coisas, os dois, tem muita coisa legal para se fazer. Porém, para encerrar esse vídeo, eu falo, tem duas coisas que só tem em Chicago e não tem em nenhum lugar nos Estados Unidos. Você faz ideia do que é? Só tem em Chicago. Não tem em nenhum outro estado dos Estados Unidos. Os Bulls! Chicago Bulls e Chicago Blackhawks. Tô brincando com vocês. É porque são meus dois times que eu adoro. Chicago Bulls no basquete, Chicago Blackhawks no hockey. Apesar de no hockey a gente tá mal, basquete tá valendo a pena assistir. É isso aí, galera. Fico feliz por você que ficou aqui no nosso vídeo. Curtiu aí essa comparação básica entre Los Angeles e Chicago. Muito obrigado por estar aqui. Compartilha o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário. E claro, vejo vocês nos próximos vídeos do nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, compartilha, deixa seu like. Vejo vocês, até mais, valeu, fui!